Olá, meus amigos. Sejam abençoados com o dia de hoje. Sejam abençoados com o ar, um oxigênio puro que Deus lhes dá. Sejam abençoados com a vida que você recebeu. Agradeça a Deus pelo que você tem e não fique ansioso, ansiosa pelo que você não tem. Porque quando ele é honrado, quando a gente honra ele honra também a gente. É assim que funciona. Se você honra o Senhor vai honrar você. Então não fique preocupada, ansiosa, ansioso para resolver aquele problema, para ter alguma coisa que você ainda não tem. Deus nos dá na medida certa a fé que nós precisamos para cada dia. Jesus disse: não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber, vestir, etc, etc. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta o mal do dia que nós estamos vivendo. Já tem muito mal no dia de hoje, não vale a pena a gente ficar ansioso pelo dia de amanhã. Bem, o que eu queria falar com vocês? O que eu tenho falado, o que eu tenho recebido do Senhor Jesus, eu tenho passado para vocês. É óbvio que quem está em busca de futilidades, quem está em busca de emoções, de sentimentos, obviamente não tem interesse em aprender aquilo que Deus quer que se faça. Mas você que tem interesse, você que está sempre com a gente aqui, o interesse de conhecer a vontade de Deus para a sua vida, eu estou com muito prazer aqui para dar para você aquilo que Deus me tem dado. E a coisa mais preciosa que Ele me tem dado é uma palavra. Uma palavra. Eu estava na semana retrasada pedindo a Deus: ó, meu Senhor, o que eu vou passar para as pessoas que têm interesse em agradá-lo, em fazer a tua vontade. E então ele me deu a palavra: honrar. Honrar a ele acima de todas as coisas. Honrá-lo acima dos pais, dos filhos. Isso já você pode fazê-lo com facilidade, por causa da miséria social que vivemos nesse mundo. Mas colocá-lo acima de si mesma, de si mesmo, colocá-lo acima de tudo na sua vida, isso significa honrá-lo em primeiro lugar. E quando você o coloca em primeiro lugar, no fundo, é o que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Então, é assim, quando Ele é o primeiro na nossa vida, nós também somos o primeiro na vida dele. Então, muitas pessoas dizem assim: bispo, puxa, eu já fiz jejum de Daniel várias vezes e ainda não recebi o Espírito Santo. Então, as pessoas pensam o seguinte: bom, se eu faço jejum, obrigatoriamente, Deus vai me dar o Espírito Santo. Só que não é assim. O jejum é uma prática, é um exercício de como você vai se sacrificar
em favor do Espírito Santo, em seu próprio benefício, para receber o Espírito Santo. Porque não é assim, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo, mas só por enquanto, e vou buscar fazer um jejum direito. Aí você faz o jejum de Daniel, mas você não o coloca em primeiro lugar, em primeiro plano, você não o prioriza na sua vida. Quando você tem um tempo disponível, o que você faz com esse tempo? Você vai, por exemplo, sem o jejum de Daniel, o que você vai fazer com esse tempo disponível? Você vai jogar? Você vai entrar nas redes sociais, ficar de bate-papo, papo furado para lá, papo furado para cá? É isso? Então, na hora, no momento em que você tem disponível tempo, então dê um pouco desse tempo para ele. Fale com ele, ore, ou leia um trecho da Bíblia, medite. Não precisa ler um capítulo inteiro, mas um textozinho. Você vai meditar naquele textozinho, naquele versículo, e o Espírito Santo vai esclarecer para você aquilo que você precisa saber. Então, ele tem que ser o primeiro na sua vida, em todo o tempo, na sua, na minha, na vida de cada um de nós. Quando ele é o primeiro na nossa vida, a gente vive melhor. A gente vive intensamente. A gente não vive preocupado, ansioso, nervoso, aflito. Não, porque o próprio Espírito Santo passa a conduzir o nosso ser. Mas veja só, aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo e ficam reclamando, lamentando, vê o que significa ser batizado com o Espírito Santo ou ser selado com o Espírito Santo. Significa que Deus está honrando a pessoa que foi selada. É muito glorioso isso, né? Então, quando eu fui selado com o Espírito Santo, Deus estava me honrando. E por que ele me honrou? Porque eu o havia honrado. Eu havia dedicado a minha vida para ele. Eu havia entregue 100% da minha mente, meu coração, meus sentimentos, meus sonhos, minhas realizações, meus projetos. Eu coloquei tudo no altar dele. Então, em troca, ele me deu o Espírito Santo. É assim que funciona, amiga. Então, não é uma questão assim de merecer. Você não merece, nem eu, ninguém merece. Quem merece receber o Espírito Santo? Nós somos vasos de barro, não é? Mas, quando nós honramos ao nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, então ele nos honra com a sua presença. E à medida que a gente dá para ele, ele se dá para nós. É o que ele fala lá em Malaquias. Ele diz assim: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Quer dizer, Deus está buscando a honra de cada um de nós. Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor para comigo? Então as pessoas são assim. Elas vão na igreja, vêm na Igreja Universal, em outras igrejas, etc. Elas se dizem fiéis, etc, etc, etc. Mas Deus conhece a mente e o coração de cada um de nós. A intenção das nossas profundezas. Deus sabe de tudo a nosso respeito. Então, a gente não pode tapeá-lo, enganá-lo. Minha amiga, meu amigo, quando a gente honra a Deus, Deus honra a gente. Esse é o segredo. E se você o honra em primeiro lugar, você pode ser pobre, rico,
Você pode ser feia, bonita, gorda, magra, não importa quem você é. Você pode ser bonzinho, malzinho, você pode ser mocinho ou bandido, você pode ser o que você tem sido até hoje. Não importa. Se você vive à beira, ou melhor, nos limites da miséria, não tem ninguém por você, você não tem mãe, não tem pai, não conheceu seus pais, você é uma pessoa que está sozinha no mundo, não teve o carinho, o amor, a ternura, não teve a atenção de ninguém. Você cresceu aos trancos e barrancos. Você está aí, fruto desse mundo podre, nojento, desgraçado. Mas, se você honrar o Senhor, Ele vai honrar você. Ele vai colocá-lo no lugar alto, para a glória dele. Não para a sua, mas para a glória dele. Então é assim. Se você merece, se você não merece, não está em questão. Mas quando você decide honrá-lo, você está manifestando a sua fé. E essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada ao Senhor. Não é o que está escrito? Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quer dizer, quando você começa a honrar a Deus, então Ele se torna galardoador dos que o buscam, mas Ele vai abençoar você com a presença dEle, com o Espírito Santo. E, aliás, você pode ir se preparando, porque nesse mês de dezembro, nós vamos ter o jejum de Daniel. E nós vamos começar no dia 11, se eu não me engano, de dezembro, terminá-lo no dia 31, último dia desse ano. No último dia da vigília do Ano Novo, então, nós estamos propondo para receber o Espírito Santo para aqueles que ainda não receberam, venham receber. Então, vá se preparando, vá treinando, vá deixando as coisas fúteis, inúteis, as coisas que ficam por aí, as coisas que são materiais, e se envolver com as coisas espirituais. Você sabe que aqueles que vivem na carne, que quer dizer, aqueles que vivem satisfazendo aos desejos do seu coração, da sua mente, aqueles que ficam atendendo aos caprichos do seu ser, eles se inclinam para a morte. Para a morte. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, que é o Espírito Santo, estes se inclinam para a vida. E se inclinar para o Espírito é buscar as coisas lá do alto, é pensar nas coisas lá do alto, é viver o mundo espiritual. Aí você diz assim, poxa, bicho, mas isso aí é demais, é muito difícil. Minha filha, meu amigo, preste atenção. As coisas de Deus não se encontram na esquina. O que é de Deus, o que é melhor de Deus, Jesus disse que é como um tesouro achado num campo, em que a pessoa, depois que acha aquele tesouro, esconde-o, volta para casa, vende tudo o que tem, desfaz-se de tudo, e compra aquele campo, e pronto. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito que nos guia a toda a verdade. O Espírito que nos ensina a fazer a escolha certa. O Espírito que nos dá paciência, perseverança, que nos dá vida, que nos dá saúde, que nos dá vigor, que nos guia a toda a verdade. Então, se você quer ser honrada por Deus com o Espírito Santo, você primeiro tem que honrá-lo. Tá bom?
Vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Amém.